Olá, muito boa noite. Entrando no ar o programa DNA com gente que faz e acontece. O nosso convidado de hoje nasceu em Lagoa da Prata, na região centro-oeste de Minas, e tem no seu DNA a política, mas também o direito. Formado pela PUC Minas, é advogado e delegado de polícia, licenciado no Acre. Na vida pública, ele se tornou prefeito da cidade de Moema em 2012. Foi reeleito em 2016 e, desde 2017, é o presidente da Associação Mineira de Municípios. Foi empossado na semana passada como primeiro vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Na infância, ele recorda que começou a trabalhar cedo. Aos 12 anos já vendia ovos de codorna pelas ruas de Moema e essa base foi importante na sua formação e caminhada até se tornar um representante do Executivo. Recebemos no DNA de hoje o mais jovem prefeito a ocupar a presidência da AMM, o único gestor de um município com menos de 10 mil habitantes a ocupar o cargo. Seja bem-vindo, Gilvan Rezende de Araújo, prazer tê-lo aqui e trazendo a sua juventude, independente dos valores aí que norteiam aí o seu berço, independente do DNA que corre aí na sua origem, mas também na origem também aí da sua cidade, que é o centro mineiro aí, né? Vamos fazer essa viagem aí? Vem comigo? Vamos lá, Paulo. Vamos lá. Mas como é que foi? Nasceu então, como é que foi? Como é que é? Filho de quem? E quantos irmãos? Como é que foi essa história aí? Primeiramente, grato pela oportunidade de estar aqui, falando Prazer um pouco da minha nosso. vida, para poder... Aqui nós estamos aí num embate político forte, trabalhando na MM, mas o momento para a gente falar das nossas origens é sempre bom. Nasci lá Fala assim que nasceu aí no meu histórico, aí fala que eu nasci em Lagoa da Prata, né? Mas, na verdade, minha mãe só foi lá em Lagoa da Prata para poder eu nascer e voltou para Moema na mesma hora. Então, é do lado, para quem não sabe, aí como é que é? 20 quilômetros de distância. 20 quilômetros. Tá A ali, Band está lá. na margem da 262 ali e do Rio São Francisco. Então, fui ali em Lagoa para nascer e já voltei para Moema. Tem muitos amigos em Lagoa da Prata, uma cidade muito boa, que eu gosto muito, mas a minha origem mesmo é Moema. E ali uma cidade pequenininha, uma minúscula cidade do centro-oeste de Minas, mais digna de um povo trabalhador, hospitaleiro, e onde eu pude ter uma infância maravilhosa, porque, vamos dizer assim, que não tinha muro nas casas. Todas as casas eram a nossa casa. As ruas não tinha asfalto, era terra. Então a gente foi criado assim, pegando piaba nos ribeirão e lameando no bar da rua. Qual que era o rio? Qual que era o rio? Lá tem o Rio São Francisco, que corta a cidade, né? Mas tem o Córrego do Doce, que passa dentro da cidade, tem o Ribeirão Santo Antônio, Santa Luzia, e nós nos criamos ali naquele Nadava ali, tinha aquele negócio de jogar boia? Nadava, jogava boia, pegava piaba, e assim, com 3 anos de idade eu já andava de bicicleta a cidade toda. E meus amigos eram mais velhos que eu, porque eu era muito agitado, então os da minha idade não conseguiam me acompanhar. Então meus amigos tinham 7, 8 anos, eu tinha 3 e andava no meio deles. Precoce ali, então. E solto na cidade. Minha mãe é professora, 2 horários, uma família de 5 irmãos. E o pai? O meu pai, nessa época, que eu com 3 anos, ele era taxista aqui em Belo Horizonte, e a gente morava lá em Moema, então ele ia só fim de semana para lá. Ali via... Quantos quilômetros daqui? Vamos situar aqui. Aproximadamente 150 quilômetros, pertinho, né? né? Aí depois, na sequência, ele foi ser despachante de trânsito lá em Moema e ficou mais lá, mas ele ficava na rua o dia inteiro, porque ele já estava envolvido com política. E a minha mãe dando aula 2 horários, nós fomos criados assim, por nós mesmos, lá com os vizinhos, com os amigos. E a minha irmã mais velha tinha 12 anos, o mais novo tinha 1 ano de idade. E relacionamento bacana ali também, independente de idade, com os irmãos? Com os irmãos, amigos. Eu tenho meus irmãos grandes amigos e que, assim, nós vivenciamos muitas experiências juntos, né? 5 irmãos e pertinho um do outro, né? Como eu disse, a mais velha com 12, o mais novo com 1 ano. A avó morava um quarteirão da gente, os vizinhos todos amigos. E a escola é um lugar onde nós fizemos grandes amizades e pudemos conviver, assim, que não tem essa distância social que nos grandes centros tem. Porque lá em Moema, desde o filho do americano que chegou e comprou um tanto de terra e plantou um mundo de café e era o maior empregador da cidade, era nosso colega de sala, até o filho do lavrador mais simples que tinha na cidade, fomos todos criados juntos, jogava bolinha de gude no mesmo passeio, entendeu? Então não tem essa diferenciação social que a gente vê nos grandes centros. E isso proporcionou para nós, assim, uma vivência de ver o semelhante como um semelhante mesmo. A gente cresceu sabendo que o próximo é igual a gente. E a sua semente germinou. Agora, tem um fato aqui que tem que brincar um pouquinho, porque você começou a trabalhar, segundo consta aqui, vendendo ovo de codorna. Isso aí te impulsionou literalmente para você ter tanta energia, despontar
de Moema aí para o Minas Gerais e agora Brasil, aí na Confederação? Isso deve ter alimentado e nos energizado, né? Era eu e meu irmão, a gente tinha, eu com 12, ele com 11 anos, a gente começou uma criação de codorna e vendia ovo de codorna cozido nos bares e vendia em casa, entregava em casa também. Foi o primeiro emprego, né? O primeiro emprego. E a gente cascava 120 ovos em 10 minutos, eu e ele junto, para poder colocar num vidro de 120. Isso com quantos anos você... Com 12 anos de idade. Tá brincando. E aí cozinhava, cascava, colocava no vidro para levar e entregar no bar rápido, porque tinha que vender fresquinho. E aquilo estragava algum ao cascar, e aquele que estragava a gente comia. Então acho que é por isso que veio a energia. Um distribuidor de energia com essa falta de... com esse preço da energia. É brincadeira. E aí, como é que foi? Vida que segue aí, como é que foi? Aí na sequência nós... com muita luta, meus pais muito presentes. Meu pai veio ser prefeito da cidade e depois eu tive a oportunidade de trabalhar também na prefeitura. Eu trabalhei na prefeitura de motorista do caminhão de lixo, até chefe de gabinete. E agora prefeito, eu fiz de tudo um pouco lá dentro, porque eu fiz um concurso na época lá para motorista, logo que eu casei. E quando eu casei... Mas paralelo ao estudo aí, como é que era? Deve ter sido efeito do ovo de codorna. Eu casei com 20 anos só, minha namorada tinha 18 e veio 2 meninos de uma vez. Então foi um negócio meio assim acelerado. Aí com quantos anos exato? Eu tinha 20. 20 anos. E ela tinha 18. E vieram 2 filhos de uma vez. Aí um menino e uma menina. E eu começando a faculdade naquela época. E foi um momento assim de grande sacrifício. Mas a faculdade já tinha pulado para cá, não? Não, a faculdade lá na cidade vizinha, em Arcos. Tem uma cidade que a PUC instalou um campus lá em Arcos. E a primeira turma de Direito eu fiz o vestibular e passei lá. E aí eu trabalhava no caminhão de lixo da prefeitura de dia, coletando lixo na cidade, que eu era funcionário público concursado. E à noite eu dirigia um ônibus levando o pessoal, porque eu tinha que complementar a renda para eu dar conta de estudar e manter minha família. Cara. Porque então, meu pai, muito embora tenha sido prefeito 2 vezes lá, ele não usou do patrimônio público para poder se enriquecer. Ele saiu, foi mais pobre do que quando entrou. Mas nós, uma família de 5 irmãos, eu tinha irmão estudando aqui, ele tinha que auxiliar eles, eu casei e tive que botar querosene para queimar para minha conta. Bacana. E o direito, foi por quê? E aí, desde criança, meu pai queria que eu fizesse direito. Ele falava que eu tinha... Minha mãe queria que eu fosse padre e meu pai queria que eu fizesse direito, que eu fosse advogado. Mas eu mesmo queria fazer engenharia mecânica. Eu gostava de volante, gostava de carro e queria trabalhar nessa área. Mas acabou... padre comendo ovo de codorna não ia dar certo. Não ia dar certo, né? Minha mãe, eu acho que ela não estava com a intuição muito precisa, não. Mas acabou que depois, mais na frente, eu vou falar que hoje eu tenho um trabalho de liderança religiosa, que eu não sou um padre, não chega a ser um padre, mas só que é parecido. Eu faço São valores trabalho nesse sentido. Mas esse momento foi um momento que assim, eu passei muita dificuldade, porque um dos meus filhos, que nasceu gêmeo, eles nasceram com 6 meses só, então ele teve uma deficiência física, motora, de coordenação, e que deu muito trabalho para nós, e eu com dificuldade financeira, trabalhava de 7 da manhã à meia-noite, segunda a sábado, dia de domingo fazia excursão extra para ganhar um dinheiro extra. E fiz minha faculdade com essa dificuldade. Mas isso, hoje eu vejo o quanto foi valoroso, é valoroso na minha vida aquele momento que eu vivenciei. Porque forjou valores de superação, de saber que eu posso vencer, que se eu quiser eu venço, de saber administrar. Que você tira disso aí, em termos de valor aí? Dessa luta aí, a lição superação que mesmo. sempre nós podemos vencer, que as dificuldades existem para todo mundo. O que diferencia um ser humano do outro é a forma como ele enfrenta as dificuldades. Se ele se abate e perde ou se ele vence. Então, treinamento para você se robustecer? Com certeza. Para hoje eu ter condição de enfrentar o que eu enfrento. Psicologicamente, materialmente, tudo. Hoje são quantos filhos, no final? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. Os mais velhos vão fazer 18 agora, o mês que vem. E a caçulinha faz esse mês 5 anos. E te dá, que sentimento que te dá aí? Provoca exatamente o que você vê aí, que você pulou essa etapa aí? É a maior vitória da minha vida. Eu vejo que a vitória da minha vida, a grande vitória da minha vida é essa. A minha família está hoje constituída. Porque eu tive, graças a Deus, eu sou grato a Deus pelas vitórias que eu tenho na minha vida. Mas a Sheila aqui, quem que é a específica aqui? É a minha esposa, desde lá que eu casei, que ela tinha 18 anos, até hoje é a que está comigo. E é uma mulher assim admirável, porque... está junto comigo em todas as batalhas. É professora, cuida dos meus filhos muito bem. Vamos falar o nome dos filhos aí? Vamos dar o crédito, que obviamente eles vão ver, né? A mais velha é a Moema, minha cidade chama Moema, minha filha chama Moema também. Bacana. E o gêmeo com ela é o Miguel. Aí depois tem o Gabriel e a caçulinha, que é a Maria. E todos já têm um norte aí para onde que vão? Eles ainda não têm uma decisão muito certa, estão concluindo o 2º grau agora, a Moema está querendo fazer direito também, seguir o caminho do pai, o Miguel ainda não definiu, não. Né? E essa união da família continua, perpetua? Continua, graças a Deus. Meu pai vem de uma família de 12 filhos. E o meu avô foi prefeito de Moema 2 vezes também. A minha mãe também vem de uma família de 12 filhos.
E o pai dela foi o primeiro servidor do município de Moema. Ele ficou por 40 anos como secretário de finanças do município. Era um homem de confiança, né? Porque passar por prefeito numa cidade onde tem uma polarização política muito forte e nenhum tirou ele ficou ali mais de 40 anos. Aí você já pegou... Então, assim, eu já peguei essa estrutura, essa responsabilidade de fazer valer esse legado que eu herdei, porque é uma herança política que eu herdei lá. E peguei o município, fui eleito num município que existe uma polarização muito forte, que na primeira eleição que eu disputei, eu perdi. Eu perdi por 57 votos, que a média de decisão de eleição lá é 100 votos, 150. Eu perdi por 57. Depois eu fui eleito com 1.000 votos de frente. Tem que somar as últimas 5 eleições para dar o que nós demos numa. E fomos reeleitos com 72%, mais de 2.000 votos de frente na reeleição. Então, quer dizer que o trabalho que nós fizemos foi um trabalho que o povo agradou. E que é claro que nós temos oposição, mas até a oposição reconhece o trabalho que a gente faz. O direito aí casa bem com a política aí? Casa porque o direito... nos interesses do povo, de maneira geral? Com certeza, o direito dá para a gente uma visão mais ampla de como que funciona, que a gente vive num Estado democrático de direito, tem o princípio da legalidade, da moralidade, que isso tudo, a gente já saber como que isso funciona na letra da lei, a gente colocar em prática no exercício da nossa atividade política, com certeza facilita alguma coisa. Bem. Mas o que mais me facilita são os princípios... porque assim, a base que eu coloco, que eu estruturo a minha vida é na família, no trabalho e na religião. Então, os meus princípios religiosos também me auxiliam muito. Eu fui católico durante quase toda a minha vida. Me casei lá, fui batizado, crismado, batizei 3 dos meus filhos. Mas há 15 anos atrás eu vim para o espiritismo, reencarnacionista, cristão. Kardecista? Não é o kardecismo mesmo. E ele tem sido muito bom para a minha vida. Tá. E aí, como é que foi esse salto aí para a AMM? Como é que você despontou dentro desse contexto aí que todo mundo... É um cargo almejado, você ser presidente da AMM. Como é que... eu não diria que você foi descoberto, como é que você se impôs? Né? Eu comecei no primeiro mandato meu, eu sempre gosto de participar. O que eu pego para fazer, eu sou muito intenso no que eu faço. E eu peguei para fazer e comecei a participar das reuniões regionais, das atividades. E o Antônio Júlio, que é um grande amigo meu, veio... O seu antecessor situando, isso, grande figura, pleitear ali a presidência da associação. E me convidou para compor a chapa com ele e eu vim no Conselho Fiscal. Só que mesmo estando no Conselho Fiscal, eu tive uma participação maior do que muitos membros que estavam lá na diretoria, mais próximos dele. E isso aí me deu uma certa visibilidade. E quando veio ter a outra eleição, eu comecei a costurar e de repente tinha 6 pré-candidatos. E nós fomos costurando e conseguimos fazer uma candidatura única. A primeira vez que tem uma candidatura única sem ser o indicado do governador, porque eu não fui indicado pelo governador. Na última hora, o governador pegou o candidato dele e compôs chapa com a gente. Então, foi a primeira vez que aconteceu isso. E, assim, o porquê que isso aconteceu, como que isso aconteceu, eu fico, assim... Talvez pelo seu exemplo e tudo, né? Talvez por isso. Mas foi uma bandeira. Que bandeira que era essa em prol da valorização dos municípios? A bandeira da união dos municípios na defesa da pauta municipalista. Porque lá em 2007, quando eu concluí minha faculdade lá, no volante do ônibus e do caminhão, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso falando do município e a necessidade de um novo pacto federativo. Eu nem imaginava que 10 anos depois eu ia assumir uma associação municipalista e agora a vice-presidência da Confederação Nacional dos Municípios. Hoje você na AMM, não vou falar do Congresso já, mas o que você filtra de todas as reivindicações hoje do município, que a gente sabe aí que dentro dessa pirâmide aí é o mais sacrificado em termos de receber impostos federais, estaduais e tudo, e amarga lá no fundinho uma dor, né, que muitas vezes não ecoa além das montanhas que cercam o município. O que acontece é que é o seguinte, nós vivemos uma federação tripartite falida, que ela é cruel para com os municípios, porque a Constituição, ela homenageou os municípios colocando o município como um ente federado, teoricamente, no mesmo patamar de importância da União e dos Estados. Entretanto, a legislação infraconstitucional que veio sendo feita de 88 para cá, principalmente, antes também tem muitas, mas principalmente de 88 para cá, ela foi tirando a arrecadação federal dos impostos e colocando em contribuições. E contribuições o município não tem acesso. O que isso provocou? Uma grande concentração de receita na mão da União Federal, que não existe, que é uma ficção jurídica, e pouquíssimo dinheiro na mão dos municípios, que é quem existe, quem põe a mão na massa, quem atende o cidadão, quem faz a limpeza pública, quem está no dia a dia da cidade. O prefeito tem que estar aqui com o chapéu na mão pedindo... Tem que estar. Por que isso? Aí? Por que se desenhou esse cenário? Para prender os prefeitos na dependência lá dos deputados federais, principalmente, que é quem constrói a legislação do país,
país para poder ter a barganha, para o prefeito dar os votos para o deputado em troca de uma emenda. Então é isso que a gente precisa transformar para poder ter um aprimoramento assim, sustentável da relação federativa. Mas no dia a dia, todos os municípios, lá no Acre onde eu vivi, fui delegado lá no Acre um período, eu vi que lá também tem essa dificuldade. Você foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, todos têm, mas em Minas em especial, por causa de alguns entraves que estão acontecendo também aqui local em Minas, os municípios estão sofrendo muito. A gente volta falando do Congresso no próximo intervalo, mas vamos lá, já já. Bem, de volta com o programa DNA com gente que faz e acontece. Hoje aqui estamos recebendo o Gilvan Rezende Araújo Lacerda, ele que é o presidente da Associação Mineira dos Municípios aqui. A gente dissertou sobre o seu histórico aí, a partir de Moema, dessa região centro-oeste de Minas Gerais, dos valores aí no primeiro bloco. E vamos voltar agora falando do Congresso. Vamos ter um Congresso semana que vem, não é isso? Que isso. Dia? 19 e 20 de junho. De junho agora. De junho. E esse Congresso, pelo que você pincelou aqui muito, que vem à tona aí? Exatamente a pobreza dos municípios, a necessidade dos municípios serem ouvidos? É por aí? É por aí, porque o que existe é a cidade, onde o cidadão vive é na cidade. E os municípios não têm essa mesma importância na relação federativa. É um pacto federativo que oprime os municípios. Então nós vamos levantar nossa voz para defender isso. Então o Congresso é um momento de capacitação, porque não vem só prefeito, vem técnicos, vem secretários, e que a gente tem diversas salas com palestras. Nós temos uma feira de negócios e produtos para os municípios. Nós temos a presença do governo federal. Infelizmente esse ano o governo do estado não quis estar lá com a gente, mas nós vamos ter um congresso maior do que o do ano passado, vai ser lá no Mineirão esse ano, e que assim, um momento em que os municípios estão sofrendo muito com a disfunção federativa e principalmente com os confiscos que está acontecendo no governo do estado. Mas que nós vamos estar lá levantando a nossa voz, nos unindo, nos fortalecendo, que é pela nossa união que nós vamos conseguir vencer. Vai ser no Mineirão esse ano, né? No Mineirão. Primeira vez no Mineirão. Quantas pessoas, para situar o meu telespectador ali? Em torno de, nos 2 dias, vão passar por lá em torno de 8 mil pessoas. Tá. E, obviamente, um chororô faz coro lá, né? E como resolver esse chororô se não depende de vocês? A união é a força? Porque os prefeitos, nós só somos subjugados como somos e sofremos na gestão dos municípios porque nós não temos união do jeito que tem. Não tinha muita, agora hoje a gente já tem alguma. Mas na hora que a gente chegar numa união verdadeira entre os prefeitos, nós vamos conseguir o que a gente precisar. É a receita para superar o buraco financeiro, a crise? A solução é a união dos prefeitos. Porque quem elege deputado, quem elege senador, quem elege governador, que é quem está nos oprimindo, são os prefeitos. Então, se a gente se unir e não se vender por emendinha, por ambulância, por viatura, nós vamos conseguir alcançar nossos objetivos e ter uma alteração realmente sustentável do Pacto Federativo e da relação Estado-Município e União-Município. Tá. Agora, antes da gente passar para o seu lado pessoal, é triste o momento hoje, você que viaja muito, que vai para o interior, é degradante hoje. Como é que sobrevive, a não ser quem está da agricultura hoje, né? A agricultura salva, né? O que segura o país hoje é o agronegócio, né? É o que está mantendo o nosso país. E não é assim, falar assim que é o agronegócio lá do Mato Grosso, das grandes lavouras, não. É aqui o agronegócio das nossas cidades também. É o que segura o nosso país hoje. E nós precisamos dar um suporte nisso. E mais uma vez o prefeito entra. Porque quem arruma a estrada para o pequeno produtor escoar a produção dele é o município. Quem busca o aluno lá na área rural é o município. Então toda essa estrutura passa pelo município. A concentração está em Brasília, está no estado, mas quem faz o serviço é o município. Próximos passos, antes da gente passar um pouquinho para você, do seu perfil aí, político aí, o que você almeja aí, o que você vê no horizonte? Hoje eu estou com 3 responsabilidades no campo político, que é a vice-presidência da Confederação, a presidência da Associação Mineira e a Prefeitura de Moema. Minha meta agora é cumprir bem essas responsabilidades que me delegaram. Depois eu vejo o que o futuro me reserva. O que vier, eu pego. Eu não tenho medo de desafio, não. Tá. No meio dessa loucura total aí, essa correria, a gente acompanha de tabela aqui, como é que você relaxa? Então, descansa o quê? Eu relaxo quando você consegue ouvir uma música dentro do carro? Você começa... Quando eu reúno com meus amigos no fim de semana, quando eu pego a minha moto e vou lá passear numa cachoeira, quando eu
tiro um tempo para poder me concentrar na minha Uma religião. curiosidade, onde eu me uma cachoeira, fortaleço. você falou, vai pegar a moto e vai para a cachoeira. É parte do estado de Minas Gerais, já não se pode fazer isso. Recentemente, lá, aqui perto, alguém foi lá namorar na cachoeira, ver uma vista, um panorama, porque tem um assalto lá. Como é que rola essas coisas aí também? Segurança também é uma pauta aí também? Com certeza, que porque impede você. A quem tá no interior? infelizmente, a criminalidade, ela migrou dos grandes centros para o interior, né? Fazendeiro sofre isso. Sofre muito. Tem muito assalto à fazenda? Hoje tem uma questão até de estratégia da Polícia Militar e Polícia Civil do Estado para poder combater a criminalidade nas fazendas, porque migrou daqui para lá. E lá nós não temos a presença do Estado tal como temos nos grandes centros. Não tem guarnição. Então, hoje, o pessoal do interior está sofrendo mais até do que o da capital com a O que insegurança. arrebenta a porteira e vão lá e... Hoje até agressão física para poder levar o que tem lá. E é muita violência que está tendo. Mas aí você arruma um tempinho, vai... Mas dá eu uma arrumo, volta. vou lá, dou meus passeios. Mas o principal, onde eu consigo buscar energia para me renovar, é na minha religião. Tá. E pessoalmente aí passa exatamente por essa realização, por essa purificação aí do próprio ser. Como é que é isso? Isso é porque a religião é religare, yoga e união. O que é uma transformação mesmo por aí. de valores, do bem aí? É por aí. O aprimoramento das minhas virtudes para que eu possa, no meu exercício do dia a dia da minha profissão, colocá-las em prática, na vivência com a minha família, para eu poder ser mais feliz. Micro, macro. Isso. Um reflete no outro. Com certeza. Isso transmite aí também para o outro, para terceiros aí. É bacana isso aí. E é difícil passar isso paralelo aí ao discurso político, aos interesses. Esse meio que a gente todo vive... homem que é sensível, assim, sobretudo meio político. Não, tem muita... Esse meio que a gente aí, vive não tem muito disso, não. A gente não vê muito isso, não. Infelizmente, pelo contrário, tem muita sacanagem, muita perseguição, retaliação e que, inclusive, eu estou sentindo na pele ultimamente isso aí. Mas eu tenho fé em Deus que isso é mais uma dificuldade que eu vou vencer e vou sair fortalecido lá na frente. E é nesse sentido que eu quero continuar trabalhando. Tá. Você, os hobbies passam por quê? Independente de moto, tem algo mais? Aí tem mais... Você curte fazer? Curte os filhos? Vai para algum lugar? Até porque, assim, para mim poder fazer isso que eu falei para o senhor, de me estruturar na minha família, o meu trabalho, a minha religião, não sobra muito tempo para muita outra coisa, não. Entendeu? Então, isso aí é a prioridade para mim. E eu digo que pode ter até algum homem mais rico que eu. Dinheiro eu não tenho, não. Mas a família que eu tenho, o trabalho que me realiza e a minha religião é a maior riqueza que Convive pode com ter na eles vida. aí, né? Nessa riqueza Convivo, de passear, com certeza, viajar? Com certeza, estou diretamente ligado com eles. Tá. E vamos lá, e aí o que é? Vai comer um bom churrasco final de semana, com a família, com os amigos? Eu que tenho, que é? a minha casa, o dia que não tem gente lá na minha casa é porque tem alguma coisa errada. Eu chego lá, por exemplo, estou aqui em Belo Horizonte hoje, chego lá agora tem gente Mas lá você em casa. mora lá? Eu moro lá em Moema. E vem aqui, sai de manhã e volta à tarde para lá de novo. Não. Então, minha casa é sempre cheia de amigos. Isso para mim é que é o meu hobby. É estar com meus amigos, estar com a minha família. Estar Nada de cinema, shopping, essas coisas aí? Eu até passo de vez em quando, mas não é o meu forte, não. Gosta de ler? Eu gosto de ler. Algum norte aí? Não tenho um tema específico, não, mas eu gosto de ler. Uma viagem inesquecível que fez sozinho, com a família? A viagem inesquecível foi quando eu fui conhecer a Floresta Amazônica. Bacana. Eu fiquei encantado e até fui morar lá. Depois fiquei morando, Pois fui como é que foi lá no ar que foi passando rapidinho? Como é que você foi parar lá? Eu comentei com um amigo que eu senti uma energia muito forte quando eu estava diante do mar. E ele falou, então vai lá conhecer a floresta. Eu falei, eu vou lá então. O dia que eu me formar, eu vou lá. No dia que eu formei, eu fui. E cheguei lá, gostei muito e falei, eu vou vir morar aqui um tempo. Quando saiu um concurso, fiz o concurso para delegado. Não porque eu queria ser delegado, mas porque eu queria morar lá na floresta. E fui morar lá no pior da floresta. Viu esses valores da floresta? Vivenciei, entrei na floresta. Entendeu o que é um santo daime, um acre? Fui lá, bebi ayahuasca, convivi com os índios, bacana, conheci a cultura da floresta. Exatamente aquele povo falando de ensinamentos esotéricos, realmente, no povo da floresta, falando sem, às vezes, ter nenhuma cultura para tal, né? Por aí, né? Bacana isso, né? Talvez não tenha cultura acadêmica, mas tem um conhecimento espiritual e de vivência muito maior do que muitos acadêmicos. Eu vi esse filme lá também, né? Bem, e aí, o prato preferido, não, falamos ali do churrasco, mas passamos... Eu gosto do churrasco, mas o meu prato preferido mesmo, o dia que a minha esposa quer me agradar, aí ela faz um torresminho com mandioca para mim. Eu sou mineiro, eu não podia deixar de gostar de torresminho com mandioca. E aí dá uma queimadinha, não? Tá em forma aí? Não, isso aqui não sobra tempo para acumular gordura, não, é muito serviço. E pratica alguma coisa, não? Só uma correria para cá, para lá? Só a correria do dia a dia mesmo. Né?
E bebe o quê? Uma cervejinha? Que é? Faz 14 anos que eu não faço uso de bebida alcoólica, mas eu acho que eu bebi minha cota toda dali para trás, entendeu? Antes dos meus 24 anos. Então hoje eu não bebo mais não. Passou. Qualidade sua aí, você vê aí no espelho aí? Rapaz, a qualidade minha que eu vejo é a minha persistência. O que eu pego para fazer, eu sou um tanto quanto pirracento. Essa questão da bebida mesmo, quando eu falei que ia parar de beber, eu estava numa roda com os amigos bebendo, botei o copo em cima da mesa, e falei, a partir de agora eu não bebo mais. Aí todo mundo for rindo e eu não bebi mais. Quando eu falo uma coisa, eu vou até o fim. Vai. Tem a ver com signo? Você acredita em signo? Ah, deve ter, sim. Qual que é o deve, seu? Sim. Eu vivi 33 anos achando que eu era de Escorpião, porque eu sou do dia 23. Aí um amigo meu que trabalha com isso foi fazer uma consulta para mim um dia e falou para mim que eu sou de Libra. Agora eu sou de Libra. Dos 34 anos para cá eu sou de Libra. Escorpião, Urano, aí tinha a ver com o ovo de codorna. É outra história, é um perigo aí, que é a sensualidade. E você se considera fácil de convivência, assim, de maneira geral? Eu sou um tanto quanto assim, difícil, mas só que tem muitos amigos, me dou bem com as pessoas, estou nesse meio político, eu lido com gente o tempo todo, então não deve ser tão difícil, não. Eu me acho difícil, mas o povo não deve me achar tão difícil, não. Quem trabalha comigo é que vai saber falar isso aí melhor, minha esposa, né? Mas eles devem gostar de mim. Saudade? Eu tenho saudade da minha infância. Quando eu falei nela aqui, eu me emocionei. Foi uma infância que hoje eu não... Lá? Hoje eu não vejo, também com certeza. Você não falou, mas tinha, né? Hoje eu não carrinho vejo... de rolimã, você teve também? Tive carrinho de rolimã. Porque demorou para ter carrinho de rolimã, que lá na cidade não tinha, né? Asfalto para a gente andar. Então foi depois, eu já estava ali com uns 12 anos, quando eu fiz um carrinho de rolimã. Mas quando eu fazia as redes de esgoto da cidade, a gente brincava dentro, naquela terra e tal, calçando a cidade. Então, assim, foi uma infância muito interessante. Medo, João? Eu tenho medo do medo que eu não tenho. Opa, bicho papão isso. Coisa de louco, né? Quando aposentar, vai fazer o quê? Consegue ficar parado lá na cerca, lá vendo boi, a vaca lá? De jeito nenhum. Eu vou continuar no mesmo ritmo que eu estou, trabalhando pelo meu aprimoramento e pelo meu semelhante. Tá. E quando morrer lá, você pretende ser cremado ou enterrado lá? Quando eu morrer, eu pretendo ir lá para cima, para algum lugar melhor do que aqui. Mas a carcaça vai deixar lá? A carcaça onde colocar lá. Vai deixar uma placa lá, no jazigo? Se quiser colocar lá, viveu intensamente. Intensamente. E para terminar aqui, quem que é o Giovano, o espelho aqui, sintetizando aqui esse papo aqui, corrido aqui? O Giovano é um cara que está querendo deixar a sua marca na vida, que ama a sua família, que ama seus amigos, que ama a vida. Foi bom? Bom. Doeu? Não. Doeu? Então, tomara que eu tenha acrescentado no seu currículo. Prazer. Muito obrigado por ter vindo aí. Obrigadão. Eu que agradeço. Obrigadão. Um abraço.